Amados irmãos, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 29. E vamos ler o versículo de número 25. Provérbios 29, versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse é o texto da pregação nessa noite. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua graça e bênção sobre nós. Ó Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, e pela segunda vez nesse dia, ouviremos então uma exposição da Tua palavra. Nós dependemos do Senhor. Não é a eloquência do homem, a dedicação nos estudos, a quantidade de livros, ou qualquer coisa semelhante que pode efetivamente nos falar ao coração e esperamos que o Senhor, na sua bondade, fale conosco, porque isso realmente é o que nos interessa. Então, que Tu sejas glorificado. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, graça, para que o que prega faça isso com fidelidade, com clareza, que honre o Teu nome. Dê a nós, Senhor, ouvir com ouvir atento, um coração humilde e manso, para receber bem a Tua palavra como a verdade. Que sejamos capazes de ouvir a voz do nosso Supremo Pastor, que tanto nos ama, que tanto nos quer bem, que nos diz cada domingo: eis os meus irmãos, que proclamam o Teu nome diante de nós e bendiz o Teu nome através de nós. Ó Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo, esse pastor perfeito, cuidadoso, amoroso, que pode ver o coração de cada um de nós, nos fale pela pregação da Tua palavra. Nós rogamos essas coisas em nome dEle e para a glória dEle. Amém. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, submeter o que falamos e a maneira como nós nos comportamos à opinião das outras pessoas é um problema bem antigo. Mas, de fato, agora, com o advento da tecnologia, das redes sociais, com o sistema de curtidas, comentários, parece que nós nos tornamos muito mais vulneráveis à aprovação dos homens. E mesmo quando você não está lá esperando curtidas e comentários, de alguma forma aquilo lá atinge você também. É uma expectativa que se cria dentro da cultura. A opinião coletiva, que por sua vez é dominada e induzida por agentes culturais, exerce então em nossa cultura um certo tipo de censura. Enquanto a tolerância é apregoada, não há tolerância
para quem não anda na linha do politicamente correto. E talvez você já ouviu esse conceito recente chamado cancelamento. É quando alguém diz ou faz alguma coisa que não está de acordo com o que se considera politicamente correto. Essa pessoa pode ser alvo de um linchamento virtual. Ela perde os seus seguidores nas redes sociais, por vezes perde o seu emprego, é ridicularizada e perseguida até que outro caso surja. Obviamente, esse tipo de mentalidade e de pressão faz crescer o medo dos homens. Começamos a nos preocupar de maneira errada com o que as pessoas vão dizer e vão pensar a nosso respeito, de tal forma que esse temor dos homens começa a controlar a nossa maneira de viver. E certamente, este é um dos ídolos da nossa época. Um dos ídolos do imaginário cultural dos nossos dias. A nossa cultura imagina que a opinião dos homens é a única opinião que importa. Portanto, dizem eles, devemos falar e viver de acordo com aquilo que é aprovado pela chamada opinião pública. Mas esse temor dos homens não é algo novo, como se pode perceber pelo provérbio que acabamos de ler. Nesse provérbio, a sabedoria divina nos adverte sobre o perigo de temer os homens e nos chama a colocar a nossa confiança somente em Deus. Vamos então olhar com mais detalhes para a sabedoria ensinada neste pequeno provérbio. Vamos começar observando a estrutura. Olhem em sua Bíblia a estrutura desse provérbio. A primeira linha fala do perigo de temer os homens. Quem teme ao homem arma ciladas. Observe que há uma observação negativa, quem teme ao homem, e a seguir fala da consequência, arma ciladas. A ideia de que a pessoa arma ciladas aqui para si mesma, ou seja, ela se coloca em perigo quando teme aos homens. A segunda linha desse provérbio, ela entra em contraste com a primeira. Ela oferece uma maneira de escapar desse perigo. Mas o que confia no Senhor, este está seguro. Temos uma observação positiva, mas o que confia no Senhor. E o resultado disso, este está seguro. Então aqui a confiança no Senhor contrasta com o temor dos homens. E estar seguro contrasta com com o perigo da primeira linha, armar ciladas. Então isso é a estrutura desse pequeno provérbio. Agora que temos uma ideia geral deste provérbio, vejamos com mais atenção cada uma das linhas aqui apresentadas e suas implicações. Vamos à primeira linha. A primeira linha diz: quem teme ao homem arma ciladas. A palavra hebraica traduzida por temor, aqui nesse provérbio, não é a mesma palavra usada para falar, por exemplo, do temor do Senhor. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui em Provérbios 29, 25 é uma palavra. Temor em Provérbios 9, 10 é outra palavra. A palavra usada aqui em Provérbios 29 e 25, ela está relacionada com alguém que está em pânico. Alguém que treme. Alguém que está ansioso.
Ela expressa o terror despertado por um acontecimento ou uma circunstância inesperada. É, por exemplo, quando alguém escapa de um acidente de trânsito e você diz, foi por um fio. A adrenalina sobe. Você fica agitado. Temor, medo. É como alguém que está... Isso muitas vezes você vê em filmes, né? Alguém está lá dormindo, tranquilo. De repente houve um barulho na parte de baixo da casa, desce e algo inesperado. Há uma pessoa dentro da sua casa. Isso provoca pânico, medo, temor. Isso é a palavra usada aqui em nosso texto. É o medo de um ser humano. É o medo daquilo que essa pessoa pode dizer ou fazer. Por exemplo, o medo do poder político de um governante. Veja o versículo 26 do mesmo capítulo. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. O medo dos homens ricos, o medo dos homens violentos. Temos vários exemplos bíblicos de temor dos homens. Você pode olhar para Abraão no livro de Gênesis. Por 2 vezes ele negou que Sara fosse sua esposa. Isaac fez a mesma coisa. Você pode ver o medo de Acabe e Jezabel fez com que Elias se desesperasse da vida. Ele preferia morrer. Você pode ver aquele medo que fez com que Pedro, ali no quintal da casa do sumo sacerdote, negasse o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. O mesmo medo que fez depois que Pedro, já convertido, afastou-se dos gentios que tinham se convertido, com medo do que os judaizantes iriam dizer. E muitos outros exemplos bíblicos podem ser mencionados. Também na história da igreja, encontramos pessoas negando a fé ou cedendo ao pecado por medo dos homens. Mas além desse medo de alguém em particular, há um tipo de medo mais sutil. O medo da opinião pública. O medo do que as outras pessoas vão dizer ou pensar. O medo de como elas vão reagir. Esse medo acaba exercendo, de alguma forma, um poder sobre a maneira como nós vivemos. Isso pode ser ilustrado ao observarmos uma experiência psicológica. Talvez você já viu alguma demonstração dessa experiência na internet. Mas nessa experiência, numa dessas pesquisas, as pessoas escolhidas para a experiência foram colocadas numa sala junto com pessoas contratadas. Então apresentaram círculos e perguntaram qual desses círculos é o maior. Vamos dizer que o círculo maior era o círculo de número 8. E todos os contratados deveriam dizer que o círculo maior era o círculo de número 5. Então imagine, você tem 10 pessoas numa sala, 9 são contratados, apenas um está ali para o teste. Então, as 9 pessoas dizem, o maior círculo é o círculo de número 5. E a 10ª pessoa, que não é contratada, que viu claramente que o círculo de número 8 é o maior, ela teme. Ela pensa, rapaz, todo mundo disse que é o 5. Provavelmente eu estou errado. E se eu disser que é o 8, o que todo mundo vai dizer? Que burro! Não está vendo que é o 5? Então a pessoa dizia, em todos os casos dizia, o maior círculo é o número 5.
Muitas experiências têm demonstrado o quanto a opinião da maioria tem influência sobre nós. Somos tentados a ceder, a não dizer a verdade sobre determinado tema, a concordar por temor dos homens. Esse temor dos homens faz os governantes errarem, faz os juízes pronunciarem sentenças injustas, faz os pregadores adulterarem a palavra de Deus, faz os crentes negarem sua fé. E nosso texto diz: quem teme ao homem arma ciladas. Aí está a consequência. Em outras palavras, o temor dos homens coloca a pessoa em apuros, causa problemas. Mas por que o medo dos homens é uma armadilha? Porque quando nós temos medo dos homens, facilmente nós nos envolvemos nos erros e pecados dos homens. Os exemplos bíblicos demonstram isso. Vamos pensar em outro personagem. Vocês lembram de Arão? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo a lei de Deus? Como as pessoas disseram: Arão, Moisés está há tanto tempo, eu acho que ele nem vai voltar mais. Faça alguma coisa. E Arão cedeu à pressão do povo e ordenou a construção de um bezerro de ouro. Logo, o temor que Arão sentia do povo tornou-se para ele e para o próprio povo uma armadilha, porque levou ao pecado da quebra do primeiro e do segundo mandamento. É importante observar que a pessoa que cede, pois quer evitar problemas, mas ao ceder ao medo dos homens, a própria pessoa está buscando problemas. Ela se coloca em apuros, não diante dos homens. Entenda isso. Ela foge de apuros com os homens por temer os homens, mas ao temer os homens, se coloca em apuros diante de Deus. Como esse temor aos homens se evidencia? Quando, por exemplo, nós queremos esconder dos nossos parentes e amigos a nossa fé por temer o que eles vão dizer. Quando tememos dizer a verdade sobre o pecado, quando alguém puxa o assunto, por exemplo, sobre aborto, homossexualismo e outros temas, e nós dizemos: não, eu não mexo com isso. Mas ele aparece em outras coisas, que muitas pessoas nem percebem a sutileza de que isso é o temor dos homens. Vamos dizer que uma mulher ciente de sua responsabilidade para educar seus filhos, entendeu que ela não deveria se ocupar com outra coisa, senão com seu lar e a educação dos seus filhos. E aqui não quero dizer que em nenhuma circunstância uma mulher não possa trabalhar. Não é esse o meu ponto aqui. Mas o meu ponto, a mulher entendeu isso e está cumprindo isso. Então, de repente, ela está numa roda. Vamos dizer, de suas amigas de faculdade que ela encontrou, talvez, num evento. E uma diz: olha, e você? Ah, eu agora sou gerente da loja tal. A outra diz: não, eu agora trabalho como RH na empresa tal. E você? Eu sou o gerente da loja, da empresa tal. E essa irmãzinha está lá e diz: como é que eu vou dizer agora que eu sou uma dona de casa? Que eu educo meus filhos? Que vergonha, que medo! Não tenha medo. A Escritura fala sobre a mulher, fala sobre, lá em 1 Timóteo 2, que a mulher
cumprirá a sua missão gerando filhos. Então, tem missionária hoje. As missionárias são as mães. Essa é a missão que Deus deu. E você nunca deve sentir vergonha daquilo que Deus deu a você. É bênção. Não é para esconder, é para dizer num mundo em trevas, em que o papel da mãe é rebaixado, em que as mulheres preferem pets do que filhos. É para dizer, que bom que vocês estão nesse trabalho, mas Deus me deu um trabalho que eu amo. Qual? Deus me deu filhos para criá-los no temor do Senhor, para conduzi-los a Cristo, para a vida eterna. Outras mulheres podem sentir esse medo. Outras mulheres estão conversando e dizem, olha, lá em casa não é o Joaquim que manda, lá em casa sou eu. E a mulher cristã diz, eu não vou dizer que eu sou submissa ao meu marido. De jeito nenhum, que vergonha. Não tenha vergonha de fazer o que Cristo ordena a você. Encha o peito de ar, respire e diga com alegria, pois lá em casa Deus constituiu meu marido como cabeça e eu estou submissa a ele em Cristo Jesus. Não precisa temer. Quando alguém olha e diz assim, olha menina, que coisa. Esse negócio de ter um montão de filhos, esse povo parece que está doido, parece que não tem internet em casa, criando um monte de filhos. E aí vira-se para uma mulher cristã e ela tem 7. E aí? Não tenha vergonha. Diga, para vocês talvez seja um problema, para mim é uma bênção. Para vocês, talvez cada filho é visto como uma dificuldade. Para mim, uma herança, um tesouro do qual Deus está me enriquecendo. É preciso coragem. É preciso confiar que a palavra é a verdade. Não é você quem está dizendo algo irracional e que não é verdadeiro. São as outras pessoas que estão negando os valores da palavra de Deus. Você não precisa temer. Não precisa temer de dizer que você tem muitos filhos, se Deus lhe deu. Quando tememos o que as pessoas vão dizer, por exemplo, se elas souberem e se descobrir que eu exerço a disciplina nos meus filhos, o que será de mim? Quando você tem vergonha de que as pessoas vejam você com a Bíblia na mão, ou que elas vejam você no restaurante, no meio de um monte de barulho, as pessoas conversando alto, você está lá com sua família e diz, meus filhos, vamos comer, quem deu essa comida foi o Senhor Deus, vamos orar. E os ímpios olharam, rapaz, que povo estranho orando no restaurante. Não tenha medo. Não tenha medo se você é um estudante na faculdade, e o professor está lá dizendo, olha, quem aqui é criacionista? E você disser, se eu levantar a mão, vou passar vergonha. Passe. Levante e confesse sua fé diante de seus professores e colegas ateus. Também não tenha medo quando você for um empregado e o patrão estiver tendo uma atitude antiética. Não tenha medo de dizer que você não vai seguir por esse caminho. O medo dos homens, às vezes, chega ao ponto que as pessoas deixam que os outros controlem suas vidas. A sua opinião, suas atitudes exercem uma pressão sutil sobre você. E até impedindo você de falar a verdade e de fazer o que é certo. Meus irmãos, o medo dos homens é como se fosse um conselheiro constante ao pé dos seus ouvidos. Esse conselheiro sempre faz a mesma pergunta para você. Quando surge alguma coisa, ele diz, calma, o que as outras pessoas vão pensar sobre isso? Mas nós temos um conselheiro melhor. Temos o Espírito Santo.
para dizer para nós: calma, o que Deus pensará sobre isso. É então um tipo de covardia, esse medo, que nos coloca sob escravidão, que controla nossa forma de falar e agir. Começamos a temer o escárnio, a vergonha. Assim a verdade é desprezada. A verdadeira religião é tida como loucura. E a vida santa é ridicularizada. E uma vez que individualmente cedemos ao temor dos homens, na mesma medida a igreja perde a sua relevância. Pois passa a falar, a agir de acordo com o mundo. Na melhor das hipóteses, se cedemos ao temor dos homens, na melhor das hipóteses, como igreja nos tornamos uma luz debaixo da cama e um sal insípido. Começamos a viver um cristianismo, e digo, mesmo um cristianismo reformado, que é apenas uma casca de moralidade adaptada à sua cultura. Portanto, devemos nos perguntar nesta noite com toda a seriedade: estamos cedendo ao temor dos homens? Esse medo do que os outros vão dizer ou pensar está de alguma forma controlando algum aspecto da sua vida? Agora, devemos voltar a nossa atenção para a segunda linha do provérbio. O que diz aí? Tem um mas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Aqui está o remédio, o antídoto para o temor dos homens. Qual é? Temer a Deus. Confiar em Deus. Confiar que a sua palavra é a verdade. Confiar que as suas promessas são fiéis. Essa confiança em Deus nos liberta do medo dos homens e das armadilhas. Podemos colocar assim: o medo dos homens nos faz tremer diante do verme. Qualquer coisa pequena parece enorme, mas a confiança do Senhor torna nós, vermes, mais fortes que gigantes. Mais uma vez, podemos apelar para os exemplos bíblicos. Podemos olhar para Davi, para Daniel e seus amigos na Babilônia. Quem teme, quem confia em Deus, não teme gigantes, não teme leões, não teme o fogo. O que se coloca então nesse provérbio é a escolha entre uma vida governada pelo que os outros pensam e fazem, e a vida baseada em quem Deus é e aquilo que Ele diz. Ele prometeu, Ele falou, e nós confiamos. E nessa questão também é impossível servir a dois senhores. O que agrada a um irrita ao outro. O resultado de confiar no Senhor é este: está seguro. A ideia no hebraico é de que essa pessoa é colocada em um lugar alto. Ou seja, ela fica fora do alcance do perigo. E lembre-se, o perigo aqui não é o perigo da terra. É o perigo diante de Deus. É bom que se destaque que aqui não se refere meramente a esse perigo temporal e físico, mas fala-se aqui do perigo final e eterno. Muitos cristãos foram devorados pelos leões. Muitos cristãos foram queimados pelas chamas das fogueiras por amor a Cristo. Mas ainda assim podemos dizer a respeito deles:
Deus os colocou em lugar alto. O Senhor os guardou para si mesmo. O Senhor preservou a fé dessas pessoas. E agora, depois de milênios, essas pessoas estão seguras ainda com o Senhor. Para citar mais um exemplo bíblico, olhem para João Batista, mencionado na leitura de hoje. Quando você olha o texto, parece que Herodias sai vitoriosa. A cabeça de João está sobre o prato. Mas pense agora, onde está Herodias e onde está João? Pense que no último dia o que ouvirá Herodias, Herodes e toda a sua turma, e o que ouvirá João: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que lhe está preparado antes da fundação do mundo. Os que são guardados pelo Senhor estão eternamente seguros. E por meio desse contraste estabelecido entre o temor dos homens e o temor de Deus, e os respectivos resultados, o livro de Provérbios apresenta a sabedoria divina. A sabedoria divina nos ensina a verdadeira confiança em Deus. Ela é incompatível com o medo dos homens. Pois quem busca sua segurança no Senhor, sabe que está verdadeiramente seguro. Conhece na prática as palavras de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Irmãos, observem que a coragem de enfrentar o poder da opinião dos homens não se baseia em quem nós somos, não se baseia no que nós podemos fazer, mas em Deus e no que Ele prometeu. A fé nos concede a coragem para seguir a Cristo, para carregar a vergonha de seguir a Cristo. A Escritura chama isso de o vitupério, a ignomínia. A carregar a cruz e sofrer por Cristo. E não devemos ser ingênuos. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou o que haveríamos de enfrentar. Vejam o que ele diz em João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O mundo vos odeia, diz Jesus. Depois, em João 15, 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Agora veja, as palavras de Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto,
Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o filho e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Qualquer coisa diferente disso não é Cristo falando. Quando alguém está prometendo que você vai ter 1000 maravilhas, que vai ser amado por esse mundo, isso é uma mentira. Devemos perguntar se estamos tendo um contraste nesse mundo. Se o mundo nos ama e nos elogia, tenha certeza, tem alguma coisa errada com sua vida. Tem notas desafinadas, na melhor das hipóteses. Então, devemos temer a Deus. Devemos confiar em Deus. Se soubermos quem Ele é, quais são suas promessas, não temeremos o que os homens podem nos fazer, dizer ou pensar a nosso respeito. Estaremos livres do cativeiro do temor aos homens. Não nos importaremos se o mundo sorri ou se está zangado conosco. Em Cristo, nós temos as promessas do Evangelho. Por exemplo, aquelas que são encontradas em Romanos capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Romanos 8. Versículo 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, uma implicação do que estamos aprendendo neste provérbio é que devemos ter sempre em mente quem somos. Nós somos o povo de Deus. Como vimos hoje pela manhã no batismo, nós somos separados para Deus. Por isso, a nossa preocupação deve ser em agradar o Senhor em tudo. A pergunta que sempre você precisa fazer: o que Deus diz sobre isso? A opinião com a qual devemos nos importar é com aquela que Deus nos revelou em sua palavra.
Isso mostra porque devemos estudar as Escrituras e aprender teologia. Precisamos conhecer mais e mais a Deus, a fim de que, conhecendo, coloquemos toda a nossa confiança nele, a fim de que a vontade dele e não a opinião dos homens controle a nossa forma de viver. Unidos em Cristo, seguindo pelo caminho que ele trilhou, carregando nós mesmos a nossa própria cruz, que significa morrer todos os dias para nós mesmos. Como homens e mulheres mortos para o mundo, podemos viver em paz, mesmo que o mundo inteiro se coloque contra nós. Em Cristo, Deus está conosco e podemos dizer, como o salmista no Salmo 118, o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Amém.